2023 é o ano de viver debaixo da unção de Deus. Pessoas ungidas se tornam humildes, porque Deus, Ele resiste aos soberbos. O tema de hoje é resistência. E vamos clamar para que sejamos ungidos com essa unção de resistência. Resistir é permanecer firme, independente da circunstância. Resistir é ter posicionamento perante o Senhor, perante a vida. Permaneçamos firmes na presença do Senhor. Amém? Daniel 3, 17 e 18. Diz assim a palavra: Eis que o nosso Deus, a quem servimos, nos pode livrar. E Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó Rei. Mas se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Para esses jovens, chegou o dia mau. O dia que eles teriam que resistir à fé. Que permanecer firme na fé. E eles resistiram ao que foi imposto a eles, se posicionando. Que esse seja um exemplo para mim e para você. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, seja quais forem as circunstâncias, seja qual for o nosso cotidiano, vai existir sim em 2026, dias bons, dias de vitória, dia de glória, mas dia de luta, de batalha, de guerra. Vai existir o dia mau. Que tomamos assim, o posicionamento de ficarmos firmes, de resistirmos a todo o mal, porque também está escrito, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Que permaneçamos nessa resistência e firmados na rocha que é Jesus Cristo. E firmados assim, nesse posicionamento de resistência, vamos orar e o grupo de louvor já está com a oportunidade, amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, o Senhor Jesus nos disse que nesse mundo nós teríamos aflições, sim Deus, mas Deus, que nesses dias, Pai, tenhamos posicionamento, que permaneçamos firmes na rocha, Senhor, que estejamos resistentes a todo e qualquer mal, que o Senhor derrame dessa unção nesta noite, em mim, a tua igreja, Senhor, a unção da resistência, para resistir todo dia mal, e que os dias bons, Senhor, se multipliquem na tua presença, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, saudamos a igreja na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, vamos declarar que a tempestade, nem o vento forte, vão roubar a nossa fé no Senhor Jesus, amém? Coloque a sua fé em Deus, aquele que nunca perdeu uma batalha, o fogo não me queima.
Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Glória a Deus. Vamos ficar firmes no Senhor, resistirmos firmes. Pode se sentar, irmãos. Momento das ofertas. Livro de Números, primeiro versículo e o 10º versículo. Quando eu estava lendo o livro de Números, me chamou a atenção o capítulo 7. Porque esse capítulo vai falar, sabe sobre o quê? De 12 ofertas trazidas para o altar do Senhor. E as 12 ofertas são idênticas. Porém, o escritor, ele faz questão de falar de cada uma delas especificamente. As 12 vezes. Durante 12 dias. Isso te lembra algo? 12 vezes, 12 dias, 12 ofertas? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Olha só. Esses príncipes estiveram ali, ofertando no tabernáculo, no altar do Senhor. A cada dia, durante 12 dias, eu e você estamos aqui, ofertando ao Senhor 12 dias em sacrifício vivo no altar do Senhor, trazendo aquilo que o Senhor colocou dentro do nosso coração, trazendo ao Senhor, oferecendo ao Senhor. Da mesma maneira que essas ofertas foram recebidas ali naquele altar, consagradas, e foi do agrado do Senhor, que a minha e a sua oferta seja do agrado do Senhor, que isso é tudo o que nos importa. Amém? Vamos ler aqui então, só cumprimentando, não vou ler as 12 ofertas, porque é o capítulo todo, tá? Então vamos só especificar assim. Números, capítulo 7. No dia em que Moisés acabou de levantar o tabernáculo, o ungiu e o santificou, junto com todos os seus vasos, bem como o altar e todos os seus vasos. Os príncipes de Israel, os cabeças da casa de seus pais, os que foram príncipes das tribos, que estavam sobre os que foram contados, ofereceram e trouxeram sua oferta perante o Senhor. Versículo 10. Ofereceram os príncipes para a consagração do altar no dia em que foi ungido. Ofereceram, pois, os príncipes sua oferta perante o altar. Disse o Senhor a Moisés: cada príncipe oferecerá a sua oferta, cada qual no seu dia, para a consagração do altar. Hoje, vamos nos posicionar perante o Senhor. Não somente nesses 12 dias que estamos ofertando, mas nos demais dias do ano, para sempre estarmos na presença do Senhor, trazendo algo, alguma oferta ao Senhor. Alguma oferta ao Senhor. Que não entremos aqui sem nada nas mãos. Porque se temos, é porque Ele nos deu. Glória a Jesus. Aleluia. Que nos esforcemos esse ano para sempre oferecer algo ao Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos de todo o nosso coração, Pai, por nesta noite, Pai, podemos ofertar na Tua casa, Senhor. Deus, que seja do Teu agrado, Pai, que o Senhor se agrade da nossa oferta, Deus. Abençoa cada ofertante, Senhor. Abençoa cada oferta oferecida nesse altar, Pai. E que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Glória a Deus. Continua lutando as tuas guerras de uma maneira, você venha lembrar que o Senhor está na frente. Aleluia. Ele que prepara uma mesa na presença dos seus inimigos, unge a sua cabeça com óleo, e o teu cálice transborda, que você possa declarar, aleluia, certamente a bondade e misericórdia seguirão todos os dias
dias na minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias, eternamente. Aleluia. Uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim eu
Irmãos, chegou uns pedidos de oração aqui. Nós vamos estar intercedendo pela vida de Lucas, Ludmila, Fábio, Salete, José, Cristiane, Pastor Márcio, Laécio, Geraldo, Andréia, Roberto, Rodrigo. E também hoje vamos orar também pelo aniversário da Dani Arantes. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui nós apresentamos a Ti, Pai, todas essas pessoas, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, é o Senhor que supre todas as necessidades. Pai, cura, liberta, salva, Senhor. Entra com providências, Pai, porque o Senhor sabe qual é a necessidade de cada um deles, Pai. Pai, em nome de Jesus, protege, Senhor. Em nome de Jesus, cura, salva, liberta. Pai, nós te agradecemos pela vida da Dani, Senhor, que hoje completa mais um ano de vida, Pai. Em nome de Jesus, que ela seja abençoada ainda mais nesse dia tão especial pela vida dela. Amém. Vamos aproveitar que vocês estão de pé e vamos orar pelo nosso pastor. Estenda as mãos para cá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez estamos aqui, Pai, na sua total dependência, Pai. Envia teu Santo Espírito, Senhor, sobre nós. E nesse momento, Pai, especialmente sobre o pastor Eduardo. Deus, fala conosco, Pai. Pai, em nome de Jesus, que essa noite, através da Tua palavra que vai ser ministrada, que tenhamos entendimento, sabedoria, para continuarmos resistindo firmes na rocha que é Jesus Cristo. Nesse momento, Pai, usa o pastor Eduardo, como sempre o Senhor tem usado, Pai, mais uma vez, através da palavra, e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda mais forte ao Senhor. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia aí na palavra do Senhor. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. 8º dia da campanha, né? Nós estamos consagrando mais um mês, é o mês de agosto, mas precisamos perseverar, né? Precisamos continuar lutando. O tema é propício para isso, né? De luta, de guerra, os louvores falando com a gente aí, né? Dessa batalha, dessa luta, e que precisa resistir. Precisamos resistir, né? Muitos têm desistido, mas que possamos continuar sendo aqueles que resistem e levanta aquele que está caído sempre, amém? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Quem achou aí da glória a Deus? E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse, que não me exalte nessa tradução, né? 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém?
pode tomar o seu lugar dando glória a Deus. Chuva de bênção, né? Chuvas de unção aqui dentro, né? E lá fora a água aí, descendo água. E aí nós, né, temos essa aliança dos 12 dias, essa campanha, né? Que nós estamos falando da unção. Clamor pela unção de Deus, né? O clamor pelo poder, pela capacidade que Deus tem dado a cada um de nós desde o início, né? Lembrando, ontem eu coloquei à noite aí o PDF no grupo da igreja, os irmãos podem olhar lá, abrir. Clamamos por bênçãos no primeiro dia, clamamos por renovação, né? Poder das bênçãos, ou a capacidade de nós também alcançarmos essas bênçãos, poder da renovação, tudo isso unção, ó. Poder das conquistas, nós clamamos. Quarto dia, clamamos pelo poder, ou a capacidade, né, da unidade, clamamos pelo poder da revelação, clamamos pelo poder da resiliência. Ontem, nós clamamos pelo poder, ou a capacidade, né, da alegria. E hoje, chegamos ao 8º dia, nós vamos clamar pelo poder, ou a capacidade de resistência. Amém? Precisamos resistir. Precisamos lembrar que o apóstolo, poderia chamar de apóstolo, mas o evangelista Tiago, ele escreve também na sua carta, lá no capítulo 4, versículo 7, ele diz, né, para a igreja: submeta-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Todo mundo conhece esse texto, amém? Submeter a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tem muitas pessoas que invertem, elas se submetem, né, ao diabo. Se ela está se submetendo ao diabo, ao mal, né, ao pecado, ao que o diabo quer fazer e tem feito na vida da pessoa, ela resiste a quem? A Deus. Então ela inverte isso daí. Não tem como você se submeter ao diabo e se submeter a Deus. Ou é um ou outro, ou nós, né, nos submetemos a Deus, e quando falamos de Deus, nós temos um manual aí. Levanta a sua Bíblia aí, ó. Levanta a Bíblia aí, ó. Tem um manual. Tem um manual aqui: se submeter, se sujeitar ao que Deus colocou, né, a palavra de Deus. Aí vem a resistência. Aí vem a nossa resistência contra o maligno, contra o diabo. E ele vai fugir. Né? Não pense que o diabo vai fugir se você se submeter a ele. Se você se submeter a ele, você vai resistir a quem? A Deus. Então a nossa resistência, ela não está no nosso braço, ela não está, né, no que nós fazemos, ou que somos, ou que temos. A nossa resistência, ela precisa estar, né, na palavra de Deus. Nós precisamos conseguir essa força, essa autoridade, como nós cantamos aqui, né? Esse cercado, esse muro de fogo cercando a nossa vida, né? Os nossos pensamentos, a nossa alma. Isso precisa ser de acordo com a palavra de Deus, senão nós pulamos etapas. Então, resistir ao diabo, ele diz lá, Tiago fala, né, também, e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é não permitir que o mal cause dano na nossa vida. O mal, né, que o diabo ele vai causar, né, Satanás vai causar. E aí você pode falar, mas Deus então vai bloquear o diabo e ele... Nós sabemos que tem males que Deus permite. Lembra de Jó? Nós falamos ontem. Os filhos de Deus vieram se apresentar a Deus e o diabo também veio junto com eles. E aí Deus permite o diabo tocar nas coisas de Jó, na fortuna de Jó, na família de Jó, mas na alma de Jó o diabo não pôde tocar, né? E aí a gente fica pensando, não, o diabo vai trazer mal, tal, e Deus pode permitir os maus, né? Porque Deus quer testar, Deus quer provar, Deus tem as suas formas, Deus é soberano, a sua soberania está sempre, né, alerta, e nós precisamos estar, né, cumprindo essa palavra de nos submeter a Ele. Jó se submeteu, né? E a gente precisa submetermos naquilo que tem sido
né, como prova, como luta também na nossa vida. Então, todos nós já falamos e vamos falar de novo, porque fala de resistência, todos nós vamos passar situações que nós não entendemos. Todos nós, 2026, na nossa vida, vamos passar situações que nós não vamos entender. Mas você nem precisa entender, você tem que resistir. Fala para o seu irmão, precisa resistir. Resistir ao mal. E o que vai dar essa força? Qual que é a única força, a única palavra, a única chave para você resistir ao mal? A fé. Nós acabamos de declarar aqui a fé, né? Nós cantamos louvores que também apontam para esse tema, dizendo que haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, porque eu creio em ti. Essa fé, crê em quê? Em Deus, crê no Senhor Jesus, na palavra dele. Nós não cremos do que o homem ou que, né, a mídia está falando, Facebook, internet, Instagram. Nós cremos em Deus, nós cremos na palavra de Deus, por isso somos chamados de crente, né? Jó depois ele disse, né? Nós lemos ontem aqui, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que é isso? Fé. É fé, só pode ser fé, e a gente precisa ter essa única chave. Então você está numa estrada, andando, nós estamos falando aqui no Brado, né? Mas aí você está caminhando na estrada, que é boa iluminada, e você leva uma bordoada. Você cai, levanta. Irmãos, a vida nos dá bordoadas, a gente leva soco de tudo quanto é lugar. Não estou falando de pessoas que vão lá te bater, né? Pode acontecer também, mas você leva uma bordoada, você cai, você levanta. Isso é resistência. Olha aí, ó. Você caiu, mas na hora você já vai levantando, né? Você vai se apoiando, os irmãos vão dando suporte, aqueles que, né, também já levaram essas bordoadas, levanta e continua o quê? Caminhando, resistência. Cai depressa, levanta e começa a cantar, como diz um corinho antigo aí, né? Quem tem Jesus gosta de cantar, nem lembro mais, estou esquecendo os corinhos antigos. Vive sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, caia por lá, cai depressa, levanta e começa a cantar, porque a estrada é boa e iluminada, eu tenho que caminhar com sabedoria. Agora aquele que leva a bordoada e vai lá, não, eu vou murmurar, eu quero reclamar, eu quero ter meu orgulho, ter minhas coisas, não consegue ter essa resistência. Por isso que nós vamos clamar nessa noite, é para que o Espírito Santo nos dê esse poder, nos dê essa unção, essa capacidade de resistir, caminhando, levando bordoada, levantando, né, bordoadas que a vida, né, as coisas, as situações, as tribulações, as lutas estão muitas vezes nos dando. Então, capacidade, resistência é capacidade de suportar pressões. Quantas pressões você já não tem suportado? O que é isso? É resistência. Pressão, pressionado no seu emocional, no seu espiritual, pressionado na sua alma, pressões da alma, como o salmista vai dizer lá, né? Ele fala consigo mesmo, espera no Senhor, porque está batido a minha alma. Ele fala com ele mesmo, pressões de todos os lados. Então, esse clamor é muito importante, é a capacidade, ou o poder, né, que é a unção, de suportar pressões, de não parar no meio do caminho, de não desistir. Amém? Fala para o seu irmão, você não pode desistir. Né? Lá no seminário a gente sempre ouvia essa palavra aí. Eu não sou um fracasso até que eu desista. Né? Porque não era fácil. Segunda, quarta, sexta e os outros dias. E não é fácil, tudo que é fácil vai fácil, né? Então, não desistir, não desista, é essa resistência aí. E aí você já ouviu falar dessa palavra aqui, espinho na carne. Quem já ouviu falar aí da glória a Deus? Glória a Deus. Espinho na carne, né? E não diz o que é o espinho aqui. Alguns dizem que seria uma doença, outros falam, né? Os maldosos falam que é a sogra de Paulo, né? Tem os maldosos aí. Fala que era a sogra, outros falam que talvez fosse uma situação, mas era um espinho, né? E a Bíblia ela não diz o que é, não diz o nome do espinho, né?
E fala só que é espinho na carne, né? Não diz de propósito, para você. Imagine se colocasse alguma coisa aqui, você ia falar, olha, o espinho na carne era uma dor de barriga, eu estou com dor de barriga. Então hoje eu fazia campanha 3 dias, 12 dias, né? Então não fala de propósito, né? Deus não deixou que Paulo colocasse aqui, para que nós possamos olhar, né, a situação adversa na nossa vida, né? Olhar, né, essa situação na nossa vida e não cair, não ficar prostrado, mas levantar. Mas ele fala aqui desse espinho, né? Espinho na carne. E ele fala aqui, né, que não era para ele se orgulhar, né? Então ele fala também que não era para se orgulhar. Ele já começa falando aí, ó, para que eu não ficasse orgulhoso, no versículo 7 do capítulo 12 de 2 Coríntios, ó, da grandeza, né? Ele fala que ele tinha que baixar a bola. Nós temos que baixar a bola. Fala para o seu irmão, baixa a bola, irmão. Baixa a bola, né? Você tem que se lembrar disso na hora da pressão, na hora da turbulência lá no seu trabalho, na casa, na rua, no trânsito. Baixa a bola, né? Alguém te fecha no trânsito e você já baixa a bola. Fala para o seu irmão aí, baixa a bola. Né? Primeiro ele fala, para que eu não ficasse orgulhoso, então tem que baixar a bola, não se exaltar. Para que não se exaltasse, foi dado um espinho na carne. Talvez você está lembrando aí de situações na sua vida, já, ou que vão acontecer, que serão, ou já há muito tempo, espinho na carne. Né? E o que Paulo faz? E o que Paulo faz, irmãos? O que o Paulo faz? Ele faz o que a gente está fazendo aqui, ele pede. Ele pede. Ele faz uma campanha de 3 dias, a gente está no 12, né? 12 dias de clamor. E a gente está querendo mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Ti, Senhor. Em quem que a gente está focado, né? Ele pede, e a gente pode pedir mesmo, né? Ele pede ao Senhor, ele clama, né? 3 vezes. E por que ele pede? Porque ele não conseguia tirar o espinho. Ele não conseguia tirar o espinho. Tem coisas, se fosse coisa que ele podia fazer, ele não ia clamar, né? Irmãos, tem coisa que a gente pode fazer, não adianta ficar clamando. Você pode fazer, mas tem coisa que não é você, é Deus. Então você precisa clamar. É por isso que nós estamos aqui. Ele não conseguia tirar aquele espinho. Não tinha nome o espinho, né? Não diz o nome aqui, mas ele não conseguia tirar o espinho. Então ele pede, ele insiste, Senhor, que tire o espinho, 3 vezes. Né? E o Senhor responde no versículo 9. Olha aí, vamos ler de novo. O Senhor responde, olha a resposta de Deus. Então ele me disse, ele quem? Deus, a minha graça é o que basta para você. Olha aí, ó. A minha graça. Paulo, você está se esquecendo que lá no caminho de Damasco, a minha graça fez você parar. Você está esquecendo, você está indo bem, você está evangelizando, está ganhando alma, está fazendo missões, e agora Deus está falando com muitos aqui. Você está, né, evangelizando, você está liderando, você está na sua casa, você está no seu trabalho, mas você não pode esquecer, da graça. Olha aí. É como se Deus falasse assim com Paulo, né? Responde, a minha graça te basta. É como se Deus falasse com Paulo e Deus está falando comigo e com você aqui nessa noite. Para nós termos resistência tire o seu foco do espinho e coloque o seu foco na graça de Deus. Tire o foco do espinho. Tribulação, luto, né, adversidades e vem na sua vida, família e por aí vai. Tire o seu foco do espinho e coloque o seu foco na graça. Talvez você caminhou até aqui, estava indo bem, mas de repente você começa a fazer igual Paulo. Senhor, olha o espinho. Senhor, olha o espinho. Né? Alguns até colocaram lá no pedido de oração, necessidade. Deus, tira o espinho.
está focado no espinho. E Deus está dizendo, olha, não foque no espinho. Foque na graça, é o que Deus fala para Paulo. Qual o seu foco agora? Foque na graça, Paulo. Na minha graça, ela é, né? E a graça, ele diz, te basta. Então, o grande problema de muita gente é que não estão focados mais na graça. Porque estavam focados na graça, levantaram a sua mão, tiveram um encontro real com Jesus Cristo, o aceitaram como único Senhor e Salvador da sua vida, mas de repente ele vai fazendo a obra e ele não vai focando mais na graça, ele desfoca da graça e começa a focar no espinho, na situação adversa, né? No pisão no pé, na falta de perdão, ele começa a focar, né? Em um monte de coisa, um monte de situação, começa a focar em tribulações, em luta, em tentação, e aí começa a focar, né, nas imagens que estão aqui, ou nas imagens que estão por aí, e aí ele desfoca de quem? Da graça. Esse é o problema de muita gente, estão focados no espinho, né, e não estão focados na graça mais. Então o Senhor, ele já fala para nós termos resistência, que é esse clamor dessa noite, essa unção, esse poder de resistência, nós precisamos agora lembrar que temos que estar focados na graça de Deus. O favor não merecido. Ela é eterna, é para essa vida, mas muito mais na eternidade, porque fala da nossa tão grande salvação. Aonde você vai colocar os teus olhos? Aonde você está colocando os teus olhos? Essa é a pergunta que o Espírito faz nessa noite para nós. Aonde? No espinho ou na graça? No espinho ou na graça? Tira o seu foco do espinho da carne. Fala para o seu irmão aí, tira o seu foco do espinho da carne. Tira o seu foco do espinho da carne. Que é uma luta, uma tribulação, uma dificuldade, uma situação, não é uma pessoa. Esse espinho não tem nome de pessoa, né? Não pode, aí tem que ir mais além, né? Mas passamos luta, diversidade, a gente cantou temer porque se eu estou guardado por aquele que nunca perdeu nenhuma batalha, então nosso foco não pode estar no espinho. Nós temos que tirar o nosso foco do espinho da carne e olhar um pouco mais além. Um pouco mais além, olhe um pouco mais além, é como se Jesus, o Senhor falasse para Paulo, Paulo, olhe um pouco mais além e você vai ver a graça. Você está focado no espinho, Paulo, mas a minha graça é suficiente para você. E agora Deus está falando, não é com os Paulos que estão aqui nessa noite, na campanha, e Ele está dizendo para nós, olha, olhe mais além. Olhe mais além, pare de ficar murmurando por causa do espinho, pare de ficar murmurando por causa desse espinho, deixe para que você não se orgulhe, deixa aí e olhe além, a minha graça é o suficiente para você, né? A minha graça te basta, a graça é suficiente, né? E a pergunta para nós, você tem a graça de Deus na sua vida? Amém? Você tem a graça de Deus na sua vida? Então, se você tem a graça de Deus na sua vida, você não precisa mais de nada. Você não precisa mais de nada. A gente pede, a gente quer, e é bom querer, tem que, né? Mas se você tem que colocar ela acima das outras coisas que você está querendo. Acima de tudo, acima, né, no primeiro lugar, a graça de Deus na sua vida, porque se você tem a graça, você não precisa mais de nada. Podemos querer, mas essas outras coisas, como diz lá em Mateus 6,33, vão nos alcançar, amém? Então, você quer as outras coisas ou você quer a graça? O que você está querendo? O que você necessita, né? Então, você pode querer, mas não tira a suficiência da graça na sua vida. Não tira basta, né? A suficiente, a minha graça te basta. Espinho na carne, né? Por quê? Porque nós não podemos tirar a suficiência da graça. Porque espinho na carne, mas graça suficiente. Olha aí, continua o versículo. Ó. É igual o quê? Ó, porque o meu poder, Deus falando para Paulo, Deus falando para você aqui nessa noite. Ó, o poder
né? O poder, ele dizendo, o poder dele, né? Se aperfeiçoa na fraqueza. Olha aí. Então, graça, quando ela é suficiente na sua vida, mais o espinho na carne, igual a poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você entendeu? É para dar glória a Deus mesmo, ó. Espinho na carne, que você não pode estar focado nele, mas graça de Deus, que é suficiente, é acima do que você está pedindo na campanha, querendo ou colocando para Deus, né? Com certeza, porque fala da sua salvação eterna, mas essa graça suficiente, igual a poder de Deus que se aperfeiçoa na fraqueza. Na nossa fraqueza, que nós somos, então, cuidado com a murmuração, cuidado com a reclamação, a murmuração, a oração do capeta, mas esse espinho na carne, Senhor, essa tribulação, e Deus está dizendo, tire o seu foco do espinho na carne, tire o seu foco da enfermidade, do problema, da luta, da dor, e foque os seus olhos na graça de Deus, que é suficiente. A falta de emprego, a falta de dinheiro, a falta disso, daquilo, não. Tire os teus olhos do que falta e olhe, foque para o que você tem. A graça é suficiente. Aperfeiçoa na nossa fraqueza, cuidado com a murmuração. Quando focamos no espinho, na carne, nós murmuramos, nós reclamamos. Olha o Paulo, e quem era Paulo? 3 vezes ele vai para Deus, olha, Senhor, olha aí o espinho. Olha a situação adversa, olha a tribulação. Então, cuidado com a murmuração, né? E cuidado com o espinho. Olhe para a graça de Deus. A graça, ela vai te fortalecer. Ela vai dar para você um crescimento espiritual. A graça, ela não apenas salva quando você está, né, com ela suficiente. Ela move os dons na sua vida. Pedro vai dizer na sua carta que nós somos despenseiros da multiforme graça de Deus. Olha aí. Então a graça, o que ela vai? Ela vai dar, né, aquele tônico na sua vida para você crescer espiritualmente. Quando você cresce, quando você é pequeno, raquítico espiritualmente, você está olhando só para o espinho, você olha, né, você olha para o espinho e você olha o espinho gigante. Mas quando você está com a graça suficiente, você está focado na graça, você olha para o problema, para o espinho assim, ó, pequenininho. Deixa lá. Eu estou focado na graça e eu estou crescendo espiritualmente. Você começa a crescer e o espinho fica lá, some. Mas quando está focado no espinho, é só murmuração, é só reclamação, né? É todos os dias, todo momento está lá, mas esse espinho, mas essa situação, mas é espinho. Todos nós temos espinho na carne, todos nós passamos, mas não pode focar no espinho. Tem que focar na graça. Tem que focar na graça, né? Crescimento espiritual, ó. E o Paulo, é como se Deus falasse, Paulo, né? Olha a graça, não perca o foco. Agora Deus está dizendo para você, né? Fulano. Olha a graça, não perca o foco. Paulo está olhando para o espinho aqui, Deus olhe mais além, a graça, Paulo, né? Não perca o foco na graça de Deus. Versículo 10, olha aí, ó. Depois de falar, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí vem, né? O versículo 10, ó. E aí agora parece que o Paulo já, né? Olha a diferença, irmãos. Não precisou nem fazer 12 dias, ele já dá uma reviravolta na vida dele, que você tem essa reviravolta de ser alguém resistente, que tem essa resistência em Deus, olha aí, porque agora no versículo 10 ele diz assim, ó, por isso sinto prazer nas fraquezas, olha, ele entendeu, ele já focou na graça, ele já está focado na graça que é salvadora, que é eterna, que move os dons na vida dele, e aí ele já fala, eu vou, né, me gloriar, eu vou sentir prazer, eu sinto prazer nas fraquezas, ó, nos insultos, olha aí, você vai ser insultado, é aquela pancada na estrada que nós falamos, levanta resistência e vai embora, continua andando em direção ao céu, ó. Que mais? Privações, ó, vão te privar, né? E que mais? Perseguições, angústias, olha aí, de todos os tipos. Você vai ser cuspido, vai ser maltratado, vai ser humilhado, né? Vão esquecer de você, vão deixar você,
né? E eu já falei lá no segundo dia da terceira, não lembro mais, mas Deus está te lembrando, o Espírito Santo vai te lembrar. Deus está com os perseguidos. O Espírito Santo está com o rejeitado. Jesus está com esse que é esquecido, né? E aí ele continua, eu sinto prazer nisso, ele já muda a situação, já coloca o foco na graça de novo, nas angústias por amor de Cristo. E aí ele diz, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você precisa lembrar, a graça é suficiente. Olhe para a graça, olhe para a graça. Foque na graça, né? Eu me alegro. O que ele está dizendo, né? Ele reage, ele resiste a tudo aquilo que Deus falou para ele focar na graça. Ele reage, ele resiste de uma forma que ele diz, eu me alegro, né? Por que ele está se alegrando nas injúrias, perseguições, provações? Porque ele tirou os olhos do espinho. Se você não tirar os olhos do espinho, focado no espinho, você não vai se alegrar. E foi o clamor, né? Nós clamamos aí por alegria. Foi ontem, né? É isso? Isso. É isso aí, ó. Alegria, 7º dia. Não tem como, um está ligado no outro, né? Então, precisamos resistir, mas para isso precisamos olhar, focar na graça. Eu me alegro, ele está dizendo aí, porque não estou focado mais no espinho. E aí colocou os olhos na graça. A graça, irmãos, é muito maior do que pode se juntar todos os espinhos do mundo. Não consegue alcançar. A graça é muito maior. Então não deixe o seu ser humano, a sua humanidade, né, o seu velho homem ou as situações tentar fazer você tirar os olhos, né, ou ficar focado no espinho. A graça é muito maior. Então, espinhos, resista. Espinhos, tentações. Tentações podemos chamar de espinhos também, né? Nas tentações e, né, nós sabemos que Deus não tenta ninguém, mas o diabo ele tenta, né? O mundo aí, um dos nossos inimigos também vai tentar, e tem tentado, e muitos têm caído, a nossa carne, né? Então esses 3 inimigos, então resista nas tentações, por quê? As tentações vêm, mas Deus sempre dá o escape. Quando você está focado em quem? Na graça de Deus, né? Quando está focado no espinho, da tentação, cai na tentação. Jesus, ele ensinou a oração do Pai Nosso, e uma parte ele diz lá, não nos deixe cair em tentação, né? Mas é no sentido de nós, né, não estarmos focados no espinho da tentação. Se estiver focado, vai cair, né? Desvia-se o olhar. Vai, né? Foca os olhos na graça. Que mais? Espinhos, tribulações. E aí tem vários textos, não dá tempo da gente falar aqui, né? Tribulações. Quando você coloca os olhos naquilo que é temporal. Temporal, tempestade, nós cantamos aqui, né? O vento forte. E a gente declarou, a tempestade, nem o vento forte vão roubar a nossa fé em Ti, ó Deus. O problema é que muita gente vai deixar essas coisas, esses espinhos da provação, roubar a fé, roubar o crer, roubar, né, aquilo que ele está colocando em prática de palavra de Deus, e ele vai desistir. Então o Senhor quer que nós clamamos nessa noite por resistência, né? Então, tira os teus olhos do que é temporal e coloca os teus olhos naquilo que é eterno. O espinho é temporal. Deus está dizendo para Paulo, olha Paulo, esse espinho aí vai passar. Tira os teus olhos do espinho, coloca os teus olhos na graça. A graça é eterna. A graça é para essa e para uma vida mais além, para a eternidade. A graça é eterna. Ele diz, a minha graça te basta, né? A graça é para toda a eternidade na nossa vida. Então resista, aguenta firme. Mas como é que eu vou aguentar? Eu não vou focar os meus olhos no espinho, na tribulação, na tentação. Eu vou estar focado na graça que é muito maior.
que é suficiente. Eu vou pedir na campanha, eu quero, isso é lícito, a gente pode pedir, mas a gente está focado na graça. Tem que estar focado na graça para você resistir, para você aguentar firme, não desista. Amém? Se coloque em pé, nós já vamos clamar. Pega a mão do teu irmão, ministério de louvor. Aleluia. Nós vamos cantar o coro aí depois, mas primeiro vamos clamar. Pega a mão do seu irmão. Comece esse clamor pedindo, olhando para a sua vida, se você tem focado na luta, na tribulação, na enfermidade. Se tem, peça perdão agora, porque a oportunidade, assim como foi na vida de Paulo, e começa a dizer aquilo dentro de você, e começa a bradar: eu sinto prazer, porque quando estou fraco, aí é que estou forte. Aleluia. Pai, a tua igreja ama nessa noite, Senhor, de mãos dadas, a igreja, Senhor, do Senhor Jesus, a igreja, Pai, que está, oh Deus, passando muitas vezes por desertos, por situações adversas, mas não está focada nisso, ó Pai. Está focado, oh Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. Senhor, esta unção de resistência, assim como clamamos, ó Pai, pelo poder da alegria, a unção, a capacidade de estar alegre, e declaramos ontem: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos na videira, ainda que o fruto da oliveira minta, nós declaramos ontem: eu me alegrarei no Senhor, Deus da minha salvação. E hoje o Senhor veio de novo falar, Pai, dessa graça que é suficiente, dessa graça que basta. Oh Deus, aleluia. Pai, que nesta noite, mais uma vez, este irmão, esta irmã, está cumprindo, Pai, mais um dia da campanha, mas não está aqui por causa de misticismo, oh Deus, nada disso, mas está aqui para clamar, Senhor, está aqui para resistir, Senhor, oh Deus, as tentações, está aqui para se submeter a Deus, Senhor, que resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Pai, que agora a igreja, Senhor, que está clamando, Senhor, não está mais focada em nenhum espinho da carne, não está mais focada, Senhor, naquilo que é temporal, naquilo que é passageiro, mas agora Deus está focado naquilo que é eterno, naquilo que é bem maior, Senhor, a graça salvadora, a graça, Senhor, que move os dons da nossa vida, Senhor, esses dons que esses irmãos têm, precisa de graça, precisa do teu poder, Senhor, e agora, Senhor, que aqueles que estavam focados, Senhor, em tribulação, em luta, em dificuldade, em falta disso ou falta daquilo agora, Senhor, que resistam, oh Pai, continue, porque a tribulação que vem é leve e momentânea. Hoje nós somos guiados pela luz, a estrada é boa, a estrada é iluminada, foi o Senhor que iluminou, foi o Senhor, Pai, que asfaltou, que colocou essa estrada para nós caminharmos. Caminho é estreito, a porta é estreita, mas a luz nessa estrada, Pai, com sabedoria, aquele que está se levando as furtuadas da vida, ele vai cair, mas vai levantar depressa, e está, Senhor, oh Deus, porque está resistente, a sua resistência está em Deus, a sua resistência, Pai, está na tua palavra, nessa graça salvadora, oh Espírito Santo de Deus, aleluia, glória, 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 glória a Deus, aleluia. Levanta a mão do seu irmão, vamos lá. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada, vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Mais forte. A estrada que Deus preparou é boa e iluminada, vou andar por ela com sabedoria, zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Aleluia. Você está caminhando na estrada, precisa resistir. Aleluia, vai vir bordoada, vai vir espinho na carne, vai vir tribulação, aleluia, mas você está focado na graça de Deus que é eterna, na graça no Senhor Jesus, aleluia, e vai declarar: olha, preciso manter a minha salvação, eu preciso zelar, aleluia, pela minha salvação, preciso manter a minha essência. Enche o teu pulmão de ar e agora bem forte, dá o brado: a estrada que Deus preparou é boa e iluminada, vou andar por ela com sabedoria,
zelando pela minha salvação e mantendo a minha essência. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Vamos cantar, vamos louvar, aleluia. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, aleluia. Ele está guardando, Ele está te cercando. Na verdade, o muro de fogo, ele é muito maior, a graça é maior. Aleluia, como Eliseu, ali orou pelos olhos, para que Deus abrisse os olhos daquele moço, para que ele visse, e ele viu ali carros e carruagens de fogo no céu, aleluia. Estou cercado, mas sou guardado por ti. A graça de Deus, ela é eterna. Pode tomar o seu lugar, dando glória a Deus. Aleluia. Lembre-se dessa palavra: para ter resistência, eu não posso estar focado no espinho. Se por um momento focou, né, já vai olhando para a graça de novo. Paulo teve um momento que ele, 3 vezes, né? E nós estamos aqui 12 dias, né? Então, precisamos estar focados na graça de Deus para ter resistência. Amém? Se alguém não pegou o kit aí, dá um sinal com a sua mão. Envelope da consagração da vida financeira, que você vai poder trazer no último dia da campanha. O marca-página, né? E o amigo declarado de oração, que você vai colocar o seu nome, desejo e necessidade. E a gente também vai, até o último dia da campanha, e daí no próximo culto a gente tira aqui. Então você precisa colocar o seu nome, um desejo e uma necessidade. Amém? Se você trazer o nome de outra pessoa, depois você precisa ficar com essa responsabilidade de orar, porque essa pessoa, ela precisa também orar por você. E às vezes não é cristão, às vezes não é crente, não vai orar, né? Então, esse daqui é o amigo de oração declarado aí, quem está fazendo a campanha aqui na igreja do clamor. Amém? Quem entendeu, diga amém. Amanhã nós vamos, 9º dia da campanha, amanhã vai ser consagrado o mês de setembro. E amanhã é dependência, olha aí, ó. Dependência. Então convide alguém, está chovendo, mas aqui dentro é chuva de graça, chuva de unção, né? Chuva de poder de Deus, que você possa sair sempre diferente da maneira que você entrou. E nós temos aí amanhã esse clamor, essa oportunidade de clamar pela dependência. Amém? Não desista, faça a campanha aí com fé. 19h30 é um culto relâmpago também. A gente está na campanha e assim de muita valia espiritual. Então, venha com fé. Amém? Para a glória de Deus. Nós vamos também orar pela Daniele, está fazendo aniversário hoje, junto com o pastor Walter. Vem aqui na frente, a Dani está com o braço novo aí, né? Para lutar. Nunca perdeu uma batalha, é Jesus na vida dela.
está com o braço novo para lutar, para guerrear, é assim que luta as guerras. Estenda a mão para cá, hoje depois você pode dar um abraço nela aí, com cuidado, para não amassar o braço. Senhor, em nome de Jesus, a nossa irmã Daniele, Senhor, está completando hoje mais uma primavera, e Deus, de muitas que virão. Pedimos, Senhor, na vida dela, saúde em todas as áreas, e cremos que o Senhor já deu vitória, já deu livramentos, e ela tem lutado essas guerras, ó Pai, com resistência, com alegria, com sabedoria. Continua, Senhor, abençoando a tua serva, ó Deus, que seja, Senhor, muitos anos de vida, paz com Deus, a paz que excede todo entendimento. Guarde o coração da tua serva, a sua alma, e assim, Senhor, os seus sonhos, projetos no Senhor venham continuar cada vez mais, ó Pai, para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Parabéns. Depois, irmãos, dá o abraço aí do lado direito, né? Porque o lado esquerdo está abençoado, em nome de Jesus. Amém? Então, nós vamos estar encerrando. Visitante? Tem algum visitante aí? Esse papel, eu acho que já é para guardar, né? Acho que é de outro dia. Trouxeram o papel aqui, ou caiu no chão, os irmãos. Amém? Vamos colocar em pé, vamos estar encerrando. Vai gravando a palavra, irmãos, para você passar para frente, porque Jesus já está às portas e a gente já estamos caminhando aí, né, para profetizar bênção para setembro, amanhã. E segunda-feira, o último dia, nós vamos ungir, como diz o nome da campanha, né, clamando por unção, nós vamos ungir aí todos os irmãos com óleo, e assim possamos estar fechando aí o ano. Campanha não é para você só fazer a campanha e depois eu posso viver de qualquer jeito. Não, você precisa continuar aqui adorando, congregando, aprendendo, evangelizando, edificando os irmãos, amém? Isso é, né, a nossa vida cristã. Estenda a sua mão ao céu bem alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo Consolador estejam com todos, e todos digam amém. Dê um abraço, seu irmão, na paz do Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.